acompanha nas redes sociais. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Hoje eu fui convidado para abrir o culto e eu queria falar um pouco sobre vocação e chamado. São termos diferentes, embora muitas pessoas usem eles como se fossem sinônimos. Só que a diferença é importante a gente saber, né? Até para relacioná-los, né? E praticar na nossa vida cristã. Bom, primeiramente eu vou falar sobre chamado. O que é o chamado? Resumidamente, chamado é sacerdócio. E o que é o sacerdócio? O sacerdócio, ele é relacionamento com Deus, é conhecer a Cristo, é ter intimidade. Assim como era na antiga aliança os sacerdotes, que era aquele que podia entrar, né, na tenda, né, no templo, no Santo dos Santos. E para ficar mais claro, vamos abrir em 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui a gente vê por que somos sacerdotes, né? Fomos chamados, fomos escolhidos. E é uma proposta, não uma proposta, né? É um chamado universal. Então ele vale para o crente, para o ateu, para o espírita, para o católico, não importa. É universal. Todos têm esse chamado. E é algo inegociável. E através disso, praticando esse sacerdócio, né? Esse relacionamento com Deus, é que a gente descobre a vocação. A vocação, ela é separada em algumas espécies, né? Então temos, por exemplo, o casamento cristão, ele é uma vocação. O celibato, né, que é a castidade, a solteirice cristã, ele também é uma vocação. E os ministérios, né, que é ser pastor, missionário, evangelista, professor, né, ensinar as crianças, tudo mais. Isso tudo são vocações. E elas só são compreendidas conhecendo a Cristo, né, praticando o sacerdócio. Como exemplo, eu posso dar o meu e da Gabi. A gente recentemente casou. E a gente já somos namorados desde a escola, né, há muito tempo. Mas a gente só foi entender o propósito do casamento quando a gente começou a frequentar a igreja, a praticar essa intimidade com Deus. Então, daí veio essa vocação. Bom, e, portanto, a vocação ela é um resultado do chamado. Vamos abrir em Efésios 4, versículo 4. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. E aí, relacionando com aquele versículo que a gente leu de Pedro também, não precisa pôr, pode deixar aí. Que é essa vocação, né? É anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, resumindo, a gente pode considerar chamado como vinde a mim, né? Deus falando com a gente. Busquem a mim, tenham conhecimento, tenham intimidade. E a vocação como o ide. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então, seja na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho, essa é a vocação. O chamado, ele é interior e a vocação, ela é exterior. E o que o chamado e a vocação tem a ver com a liberdade cristã? Queria pedir para abrir em 2 Timóteo 1:9. Fazer um paralelo com o tema de hoje. Com certeza vai ser melhor explicado, mas dando um spoilerzinho, né? Dando uma relacionada. Que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça.
essa graça nos foi dada em Cristo, em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, o que é a liberdade, né? Essa liberdade é a graça, é a liberdade que temos em servir a Deus, né, com amor, não mais por medo, né, não mais por obrigação, como a lei impunha, né, porque a lei era a condenação. E agora somos livres graças ao sacrifício perfeito de Jesus. Amém. Queria chamar agora o grupo do louvor. Amém, igrejas. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Graça e paz, igreja. Os hinos sempre tocam o nosso coração. E esse primeiro hino que nós vamos cantar agora, ele fala que quando a gente clama, mesmo que nós estivéssemos em um quarto totalmente sozinhos, Deus nos ouve. Sabendo disso, exercite a sua fé. Sempre que você falar com Deus, a certeza é total, Ele te ouve. Não esqueça disso. Deus... Porque já tô velho pra esses trem. Perna sai de lá tudo doendo. Passa dos 30, só tem dor, começa a chegar no corpo. Trem esquisito. Dia 24 desse mês, nós temos o nosso encontro de casais, um café da tarde com os casais da igreja. Então, você que já se inscreveu, não se esqueça. Você que quer se inscrever, procure o Tony e a Priscila. Às 15 horas, sábado, às 15 horas, vai ser um cafezão da tarde, né? Aí você fala, Bruno, tem um problema lá em casa, porque minha mulher, quando a gente vai dormir, eu começo dormindo coberto, e ela comete furto no meio do sono, ela rouba o cobertor, e eu acordo com frio. Vem no café da tarde dos casais, você vai sair daqui, né, com a palavra abençoada e com o número da polícia para ligar, para falar, minha esposa está roubando o cobertor à noite. Bruno, mas o meu marido, ele vai tomar banho, esquece de pegar a toalha no varal e seca com a minha toalha. Vem também, né? Nada que acontece em nossas casas, né, meus irmãos? Então vem também, Tônia e Priscila vão trazer uma palavra para poder estar prevenindo, né, que as toalhas erradas sejam, né, trocadas. Aí vai ser uma benção, tá bom? Então vem aí dia 24, um grande cafezão da tarde. Inscrição tá quanto? 0. Não tem custo, é só você vir. Aí você vai dar bobeira? Vai ficar sem vir? O que é isso? Então tem que vir. Amém? Tem mais algum aviso? Sexta-feira tem estudo bíblico. Essa sexta-feira nós tivemos uma confraternização. Foi uma benção. Sentimos falta dos irmãos aí. Ó. Foi uma benção. Tivemos uma churrascada, né? Bem espiritual. A lá Abraão, igual Abraão fazia. Foi uma maravilha. E aí agora a gente começa a segunda revista. A revista de Israel. Olha aí, ó, o Tony trouxe. Segunda revista, a história de Israel, da monarquia ao reino dividido. Nós já vimos a primeira parte e agora nós vamos ver a segunda parte. Então você é nosso convidado, venha, nós temos material e o custo também é 0. Olha só, é só vir. Não está vindo, está perdendo. É só vir, olha coisa boa. Benção. Então vamos começar, meus irmãos? Hoje eu vou... Oi? Pode trazer só. O importante, pode trazer, respondendo a pergunta do professor Pedro. O professor Pedro perguntou, só casais da igreja ou pode vir casais, né? De uma maneira evangelística, chamar? Pode também. Só dá o nome, porque como é um café da tarde, para ter fartura, né? A gente poder ter as cadeiras, as mesas, tá tudo certinho. O importante é se inscrever, respondendo a pergunta, pode sim, vai ser uma benção. Amém? Irmãos, hoje nós vamos às vezes pegar 10, 15 minutinhos. Alguém? Pode ser? Alguém tem dificuldade com 10, 15 minutinhos? Se tiver, eu vou pedir desculpa que eu vou tomar do mesmo jeito. Não vai ter jeito. Então vamos lá. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Nós vamos ler do 16 ao 25. O tema da nossa mensagem é independência ou morte. Nós tivemos 7 de setembro, não foi? O dia do 7 de setembro foi o dia da independência, que marca o dia da independência. Nós fizemos 200 anos da independência do Brasil, né? Lá em 1822,
quando foi dado o grito da independência. E nós vamos rapidamente pincelar isso, mas eu quero fazer uma analogia com a independência ou morte espiritual. Pode ser? Independência ou morte das nossas vidas, das nossas almas, da nossa fé, da nossa vida com Cristo. Como que isso pode nos ensinar? Né? Então, a independência, a definição de independência é não se achar mais sobre o domínio ou a influência estranha. Então, o ato de ter independência é você não se achar mais sobre ou o domínio ou a influência de pessoas estranhas. Estão acompanhando isso? Então, a primeira pergunta que já fica para a gente ir pensando, meditando, refletindo é: o que é que tem nos dominado, o que é que tem nos influenciado e que é estranho à nova natureza que nós temos em Cristo Jesus? O que é que na nossa vida com Cristo, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, tem nos dominado ou nos influenciado e que é diferente, estranho à natureza de Cristo Jesus que habita agora em nós? A Bíblia não fala que nós somos nova natureza em Cristo Jesus? Nós vimos isso domingo passado. Nós compartilhamos agora de uma natureza diferente. Nós não somos seres carnais tentando viver como seres espirituais. Nós já somos seres espirituais em Cristo Jesus, porque Deus olha para nós e nos chama de filhos e filhas. Então já existe em nós, já habita em nós a natureza do Pai. Porque o que identifica o filho com o pai? Não é uma carga genética de DNA, não é uma natureza dentro dele que possibilita dizer: esse é o meu filho. Se fizer um exame, então nós já compartilhamos essa natureza, razão dessa que faz com que Deus possa nos chamar de filhos e nós podemos chamar de Deus de Pai, porque nós em Cristo temos uma nova natureza. Agora nós estamos nos esforçando, aprendendo a viver segundo essa nova natureza. É o que a Bíblia vai chamar da perseverança. Nós precisamos perseverar em viver nessa nova natureza que nós já temos. Estamos acompanhando isso? Então nós perseveramos em viver como novas criaturas. Perseveramos em viver como essas pessoas que foram encontradas por Cristo, para que nós não venhamos a cair no erro de viver como a gente vivia antes, segundo os nossos próprios desejos, apetites, vontades da carne. Estão acompanhando isso? Então, o que é que tem nos influenciado ou dominado durante a nossa caminhada cristã e que é estranho, é diferente daquilo que é a natureza de Cristo em nós? Vamos ver sobre isso então. Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então o apóstolo Paulo escreve, olha, digo, porém, andai no Espírito. O que significa andar no Espírito? A gente viu domingo passado, é perseverar em estar caminhando com Cristo, é perseverar na santidade. Lembra que nós vimos sobre santidade? Lembra que nós vimos que santidade não é algo que a gente busca, não é algo que a gente se esforça para ter, ninguém esforça para poder conseguir ser santo, ter santidade. Não existe nenhum esforço além daquele já feito na cruz do Calvário. Tudo aquilo que prega que um esforço humano por mérito vai conquistar algo em Deus é teologia do anticristo. Porque todo o sacrifício, todo o esforço foi feito pelo próprio Cristo na cruz. Estão entendendo isso? Então, o nosso esforço não é para ter santidade. Porque se nós já temos se nós somos novas criaturas e já temos uma nova natureza compartilhada com o Pai e Ele é santo, nós já temos a santidade em nós. Agora cabe a nós aprender a viver com essa santidade e não abrir mão dela. Ou seja, perseverar em sermos novas criaturas. Estão me entendendo? Está sendo meio repetitivo, mas segundo alguns professores, é pela repetição que a gente aprende, não é? Então, estamos entendendo. Então, andai no Espírito. Não abra mão da sua santidade. Persevere, não volte a viver como antigamente. E jamais satisfareis a concupiscência. O que é essa palavra difícil?
É o desejo imoderado de satisfazer vontades que nós temos. Vontades carnais. Concupiscência é aquele desejo imoderado. Ou seja, ele não é moderado, ele é imoderado. Excessivo. Eu quero porque eu quero fazer isso. E eu fico maquinando esse desejo o dia todo, criando estratégias e formas para poder fazer aquilo, satisfazer aquilo que é uma vontade minha da carne. Quem já passou por essa situação? Paulo fala que o bem que ele quer fazer, muitas vezes não consegue, o mal que ele não quer fazer, ele acaba cometendo. Porque fica esse negócio, a vontade moderada de satisfazer um desejo. Você sabe que não vai ser bom para você, você sabe que é errado, você sabe muitas vezes que é pecado, mas na cabeça, no coração fica, você fica naquela luta, naquela angústia. Isso faz parte, né, da caminhada cristã. E a gente vai aprendendo a andar no Espírito, a não abrir a mão da santidade, porque dessa maneira a gente nunca vai satisfazer uma concupiscência, um desejo moderado. 17. Porque a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Então a carne, os desejos da carne, os desejos da velha natureza, do antigo Bruno. O Bruno que vivia segundo os seus próprios entendimentos, convicções e vontades. Como eu sou uma nova criatura, eu estou aprendendo a viver como nova criatura, amém? Tem alguém que já sabe tudo? Nós estamos tudo aprendendo, não é verdade? A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus vai nos aperfeiçoando. Tem alguém perfeito? Se tiver, vamos orar para um mentiroso. Não tem ninguém perfeito. Não é verdade? Todo mundo é passível de erro. Ah, mas o fulano, você esperava o quê? É um ser humano. Ah, mas o fulano... É isso mesmo, errou. A pergunta é, se arrependeu? Toda vez que alguém vem falar para você de alguém que errou, você pergunta, arrependeu? É o mais importante. Se arrependeu, está tudo certo. Voltou para o caminho, é isso aí. Então não tem ninguém perfeito. Nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus, que vai moldando o nosso caráter para que a gente não abra a mão da santidade e não satisfaça as concupiscências da carne. Certo? Então ele diz, a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, ou seja, cada um quer uma coisa. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Para que você não faça aquilo que você simplesmente deseja. Porque se o Bruno for fazer tudo aquilo que ele quer, o Bruno quer dormir até mais tarde todo dia. Não dá. Porque se eu não acordar mais cedo, o café não sai mais cedo. A dona Laira, que está trabalhando hoje, mandou um abraço para todos, vai atrasar no serviço dela. Eu vou atrasar para começar o meu serviço. Não dá. Eu quero dormir até mais tarde? Quero. Mas eu posso satisfazer tudo o que eu quero? Se depender do Bruno, ele vai comer pizza, churrasco, lanche todos os dias da vida dele. A coisa mais gostosa que tem. Hã? Comer um X salada, eu ia falar um X tudo, mas ia ficar muito. Então um X salada todo dia. Uma coisa maravilhosa, dar uma mordida num lanche, numa pizza. Vai falar que isso é ruim? Tem jeito de falar que isso é ruim pra mim, não? Churrasco. Se você gosta de uma salada, põe a salada no meio do churrasco, não tem problema. O Bruno quer, mas ele pode? Não pode, virar uma bomba. Uma pamonha ambulante, andando. O Bruno, se depender dele, ele quer sentar no sofá dele e assistir filmes e séries. Porque eu amo assistir filme, amo assistir série. Mas se eu ficar só no meu sofá, dá? Os boletos vão me esperar? Bom, não. Nenhum boleto espera eu lá na minha casa. Ele espera que eu trabalhe para poder pagar. Então, vocês estão entendendo? Que não dá para fazer tudo aquilo que a gente deseja. E se a gente for fazer tudo aquilo que a gente deseja, a gente simplesmente se torna nós vamos se tornar pessoas fora da realidade. E quantas pessoas que a gente encontra assim, fazendo tudo o que quer, tudo que dá na telha. Dirige de qualquer jeito, porque quer dirigir do jeito que quer, do jeito que acha certo. Se relaciona com as pessoas de qualquer jeito. No trabalho faz o que quer, do jeito que quer, porque eu sou assim. Já ouviu falar assim? Eu falo assim, porque eu nasci assim. Deixa eu te falar uma coisa. Se você nasceu de novo em Cristo, não tem como usar essa desculpa, não é verdade? Se a pessoa fala assim, eu nasci assim, você nasceu de novo em Cristo. Então aquela velha criatura morreu. Então agora a gente tem possibilidade de transformar
Esse seu coraçãozinho, não é verdade? Então, são opostos entre si para que nós não façamos tudo aquilo que é do nosso querer. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis mais sob a lei. Se nós estamos em Cristo, somos guiados pelo Espírito Santo, quem que nos santifica é o Espírito de Deus. O que nos santifica não é mais a lei. Não é mais usos e costumes. Não são obras, não são observâncias mundanas. Não é isso que vai me santificar. Não é o fato daquilo que eu bebo ou daquilo que eu como que me santifica. Sabe? Não é a minha vestimenta que me santifica. Não é se eu ouço música só gospel ou se eu ouço música do mundo que isso vai me santificar. Não são essas coisas que santificam a gente. O que vai santificar a gente é a Espírito Santo de Deus. Se nós estamos no Espírito, somos novas criaturas, a santidade está em nós. Jesus, sendo santo, andou com um monte de gente. Mas ele nunca se contaminou. Nunca foi dominado ou influenciado por nada que fosse estranho à natureza dele. Certo? Até aqui tudo bem? 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Veja aí na sua Bíblia. Está todo mundo com Bíblia? Mesmo no seu celular? Está todo mundo? Beleza. Então, vê aí, que eu gosto que você veja na sua Bíblia aí. Nós temos um telão também. São conhecidas. Quais são as obras da carne? Primeiro que tem aqui na minha lista. Prostituição. Prostituição. Muitas pessoas vão ler essa lista e vão falar assim, isso não tem nada a ver comigo. Quando eu falo prostituição, uma obra da carne, você se identifica com isso? Dificilmente alguma pessoa aqui vai falar, não, eu me identifico. Tal. Não é verdade? Então é uma coisa que a gente já fala, não, me identifico. Mas eu quero que essa noite a gente abra o nosso coração para compreender que esses itens podem estar nos influenciando ou dominando muito mais do que a gente possa imaginar. Quando a gente pega a prostituição e vai para a definição, para o conceito dela, e entende que a prostituição é a atividade de obter lucro por meio de um serviço. Se a gente for para um conceito mais próximo do jurídico, né, Dudu? A gente pode chegar nesse conceito. Inclusive, é um dos conceitos que você encontra no dicionário. A prostituição é um ato que objetiva o lucro por meio de um serviço prestado. Agora pega esse conceito, esquece da parte sexual dela e vamos aplicar para o dia a dia. Quantas pessoas que se relacionam umas com as outras objetivando o benefício da relação? Quem está entendendo isso daqui? Toda vez que eu me relaciono com alguém buscando o benefício dessa relação, eu estou me prostituindo. Não escandaliza. Só medita e compreende. Amém? Toda vez que eu me relaciono com alguém objetivando um lucro, um benefício, algo que possa me fazer bem, sem se importar com aquela pessoa, só objetivando o que é bom para mim, é uma prostituição da minha alma. Estão compreendendo isso? E isso é uma obra da carne. Quantas pessoas não se aproximam de outras só pensando assim, eu vou ficar bem com essa pessoa porque essa pessoa tem um cargo tal, tem a função tal, né? Ela pode me indicar, ela pode me ajudar, ela pode facilitar. Quem está entendendo isso? Ou todo mundo, ninguém nunca pensou nisso na vida. Todo mundo é em Jesus. Hã? Não? Pois é. Olha só que interessante. Prostituição. É uma obra da carne. Outra obra da carne, impureza. O que é impureza? Impureza é todo corpo, substância estranha que altera a natureza de algo. Se nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, temos uma nova natureza dentro de nós, o que tem no nosso dia a dia como impureza, algo estranho à nossa nova natureza? Quais são os hábitos que a gente ainda não conseguiu se desvencilhar do velho homem? Estão entendendo isso? Quais são os hábitos, os costumes, coisas que nós fazíamos que nós devemos romper, deixar de fazer, que são impurezas, que são estranhos à nossa nova natureza em Cristo? É uma obra da carne. Lascívia, que é a libertinagem.
Libertinagem é você usar da liberdade que você tem para satisfazer tudo que você quer do seu jeito, na sua hora, da sua forma. Aí as pessoas confundem liberdade com libertinagem. É falar, fazer, pensar, agir, tudo do jeito que eu quero. Por quê? Porque eu sou livre, né? Tenho liberdade. Eu tenho liberdade. Então, mas a gente não está entendendo que a gente está misturando os conceitos e ao invés de viver de maneira livre, estamos vivendo de maneira libertina. Porque toda liberdade tem suas limitações. E as limitações não anulam a liberdade de uma pessoa. A gente aprende de maneira equivocada que na liberdade não existe limite. Isso é libertinagem, não é liberdade. Toda liberdade tem limites. Não é verdade? Quem é pai e mãe aqui sabe que os seus filhos são criados com uma liberdade com limites. Não é verdade? A Sheila até deixou a Gabi casar, Dudu. O limite dela até foi mais amplo para você. Tudo tem limites. E quando a gente tira esses limites, a gente vai para a libertinagem. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Próximo, idolatria. Idolatria é todo o amor excessivo, todo o zelo excessivo que eu tenho por algo ou por alguém. Às vezes a gente fala assim, eu não sou idólatra, porque eu não adoro o santo, né? Eu não tenho nenhuma imagem dentro de casa. É mesmo. Mas você tem alguém próximo de você, alguém na sua família que você tem um amor excessivo? Que isso é idolatria. Ou de repente você tem algo, um objeto, algo que você batalhou para conquistar e que ninguém pode tocar. Um carro. Cai o filho no chão, mas não toca no meu carro. Isso, tem gente rindo porque já aconteceu. Isso é amor excessivo. Isso é idolatria que sem a gente perceber vai entrando dentro do nosso coração. Tem pessoas que têm uma idolatria com outra pessoa. Com o marido, com uma esposa, com um filho, com uma filha, com um pai, com uma mãe. Parentes próximos. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque a idolatria é obra da carne. Vamos continuar. Feitiçaria. Ah, Bruno, não faço feitiçaria. Eu, também na igreja, eu leio a Bíblia, eu dou o dízimo, sou uma pessoa top, dos top. Como que eu vou fazer feitiçaria? Mas o que é feitiçaria? Feitiçaria é manipulação. Feitiçaria é manipular as coisas ao seu favor. Presta atenção nisso. Quantas pessoas tentam manipular os sentimentos e as emoções de outras pessoas? Quantas pessoas tentam manipular o contexto dos fatos ao seu favor? O Bruno disse, você ficou sabendo? O Bruno pegou esses dias e falou isso, desse jeito. Só que aí a pessoa tira o contexto. E joga lá solto. Com a intenção de contaminar outro. Estão me entendendo isso aqui? Isso é manipulação, não é? Isso é feitiçaria para Deus. Feitiçaria para Deus tem a ver com manipulação. Quantas pessoas se dão ao trabalho de manipular, tentar manipular outras pessoas e situações ao seu favor, em detrimento de outras pessoas, a despeito dos sentimentos, emoções e da própria verdade. Satanás se aproximou de Jesus para tentar ele. Ele falou alguma mentira? Nenhuma. Tudo que Satanás falou para Jesus era verdade. Jesus, se você se jogar no monte e der ordem, os anjos vêm te segurar aí. Ele falou mentira? Falou verdade. Aí Jesus pega a verdade. Mas é isso dessa forma. É nesse contexto. Satanás sempre tentando manipular para poder tentar Jesus. Sem usar uma mentira. Simplesmente pegando uma verdade fora do seu contexto e manipulando ela. Quantas vezes a gente quer manipular as pessoas, as situações a nosso favor? Isso é feitiçaria, isso é obra da carne. Inimizades. Provérbios 6 vai falar que tem 6 coisas que Deus detesta, mas uma ele abomina.
6 coisas o Senhor detesta, mas uma ele abomina. E o que é que ele abomina? Inimizade. Pessoas que semeiam inimizade entre amigos. Pessoas que separam amigos. Provérbios vai dizer que o Senhor abomina quem semeia inimizade entre duas pessoas. Não sou eu que estou falando, não, é a Bíblia. E não é que Deus detesta, não. Se ele detestar, já é uma coisa muito forte. Ele abomina inimizade. Às vezes a gente se dá o trabalho de semear inimizade. Ó, o esforço, o gasto de energia que tem com isso. Isso é obra da carne. Porfias. Porfias que são discussões. Quantas discussões? Nós estamos no ano eleitoral. Quanta discussão que tem? Dentro da nossa própria casa, que cada um pensa de um jeito, ninguém é obrigado a pensar igual. Né? Dentro da nossa família, dentro do grupo de amigos, dentro do grupo do trabalho, cada um pensa de um jeito, cada um defende um, cada um defende outro, cada um tem seus motivos. E se você entrar, é discussão. Não é assim? Todo mundo tem sua razão ali. É discussão. Então nós temos que evitar as discussões, porque a discussão é obra da carne. O que eu vou ganhar discutindo com alguém? A não ser ranço. Né? Então, discussão. Eu acho que eu me... porfia. Ciúmes. Ciúmes. A Bíblia fala que o verdadeiro amor, né, não arde em ciúmes. Ciúme tem a ver com insegurança. E às vezes é uma obra da carne o ciúme. Muitas vezes a gente se pega enciumado. Enciumado de pessoas, enciumado de pessoas próximas, né, casais. Enciumado de amigos, enciumado de... Sabe? A gente fica com ciúme, a gente nutre uma insegurança, um medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Então o ciúme é uma obra da carne, a gente toma cuidado. Porque cheio de ciúme, quantas me faltou a palavra aqui, mas quantas coisas já foram feitas? Né? De pessoas enciumadas, quantos atos já cometeram? Ira. Outra obra da carne, a ira, a raiva. A Bíblia fala, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. A gente não pode dormir irado, guardando ira, guardando amargura. Isso é obra da carne. Discórdia. Discórdia é quando cada um procura ter sua própria razão. Quando as pessoas discordam, elas discordam porque cada um tem sua razão e não abre mão dela. Isso é obra da carne. Nós não precisamos concordar em tudo. Mas nós precisamos convergir naquilo que é similar a nós. Se a gente só olha para as nossas diferenças, a gente se afasta. Mas quando a gente olha para as nossas semelhanças, é possível a gente andar junto. Não é assim? Dissensões, que são divergências que vão gerar oposição. Dissensões são discussões, são momentos que ninguém abre mão da sua razão e que, além disso, se tornam oponentes. Pessoas que vão divergir, cada um para um lado, cada um para um entendimento, e se tornam oponentes entre si, inimigos. Passam a nutrir uma inimizade. Facções. Bruno, facção é outro que não cabe a mim. Irmãos, eu não vou falar que eu juro, porque jurar é pecado, mas dou minha palavra, não é Covid, é só porque minha voz, fui cantar ali e não pode misturar duas coisas. Então é só isso. Estou só hidratando aqui. Facção. Bruno, facção eu não faço parte. Eu não faço parte de nenhuma facção. Nenhum crime organizado eu estou dentro. Sou uma pessoa que estou fora disso. Sabe o que é facção? É quando pessoas se juntam e unem forças em desfavor de alguém. Resumindo, panelinha. Aí ficou claro, não ficou? Tem panelinha no nosso serviço? Eu vou responder por vocês, já que vocês estão com vergonha. Tem panelinha no serviço da gente.
Tem panelinha em tudo quanto é lugar. Pessoas se reunindo, unindo forças em desfavor de alguém ou de alguém. Toma cuidado. Isso é obra da carne. Isso é obra da carne. Porque ninguém quer o bem-estar do outro. Não é verdade? A gente une força sempre para destruir o próximo. Facção, panelinha, obra da carne. Inveja. Inveja, eu acho que é uma das obras da carne mais covardes que tem. Porque é eu olhar para a vida de alguém e desejar, invejar, querer o que ela está vivendo naquele momento. Mas eu não quero conhecer o tanto que essa pessoa lutou, suou, sabe? Deu o seu sangue para poder ter o que ela tem, viver o que ela está vivendo. Eu só quero aquele momento. É muito covarde. A inveja, a gente tem que tomar cuidado para não ser invejoso. Então tem alguém que está bem, vai lá, seja humilde. Ou, como é que é? Qual que é o segredo? O que você fez para chegar até aqui? Eu quero chegar também. Né? Eu estou fazendo agora boxe para emagrecer. Então eu chego lá, na aula, e eu apanho. Mas eu não quero apanhar. Então o que eu faço? Eu converso com as pessoas que estão mais experientes. E eu falo, como é que é o negócio aí? Né? Qual que é o segredo para não apanhar tanto assim? Porque apanhar eu vou. Não tem jeito, é contato físico. Mas tanto que eu estou apanhando, não tem cabimento. Tem que ter um meio termo aqui para mim. Não, Bruno, você faz assim, você faz humildade. Eu tenho que chegar, eu não posso simplesmente desejar o que a pessoa está vivendo naquele momento da vida dela. Eu tenho que ter humildade para poder chegar e aprender o que ela teve que aprender. Estão me entendendo isso? E nós precisamos combater a inveja. Bebedice e glutonaria. Bebedice e glutonaria são obras da carne. Querer buscar prazer por meio da alimentação, da comida, da bebida, satisfação pessoal, isso tudo é obra da carne. E coisas semelhantes a estas, ou seja, isso daqui não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Ele está exemplificando, ele não está limitando que é só isso. Tem coisas semelhantes a esta que a gente tem que compreender, discernir e falar, ó, realmente tem mais essa e outra coisa, se assemelha a essas coisas aqui, então isso também é obra da carne. E coisas semelhantes a estas, nós estamos no 21, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus os que praticam as obras da carne. E o que é praticar? Praticar não é você fazer de uma... Cometi um erro aqui. Não, prática é um feito regular. A prática é algo que eu estou habituado a fazer. É algo que está fazendo parte da minha vida, da minha rotina, do meu dia a dia. Por que é que essas pessoas não vão herdar o reino de Deus? Porque essas pessoas abriram mão da santidade. Porque essas pessoas não estão vivendo em espírito. Porque essas pessoas foram alcançadas pela graça, salvas em Cristo Jesus, mas têm dia após dia rejeitado viver como nova criatura, rejeitado a natureza do próprio Deus. Está me entendendo isso? Se eu rejeito a natureza do Deus Pai, eu não tenho como ser reconhecido como filho. Certo? 22. Mas o fruto do Espírito é amor, esse é o fruto agora do Espírito de Deus, de quem está em espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu não vou focar neles hoje, que o nosso foco é outro, mas tem muito mais coisa para ser falado. 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, mas, no Espírito, 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, meus irmãos, nós vimos aqui as obras da carne. Nós vimos aqui a natureza da carne que nós precisamos discernir dia após dia e nos desvencilhar dela. E é aqui que eu faço e termino fazendo essa analogia com a independência. Porque quando foi feito o grito é independência ou morte. Dom Pedro I deu esse grito porque lá no começo do ano de 1822, lá em meados de fevereiro, ele disse que ele iria ficar no Brasil. Foi o dia do fico.
Ele falou, eu não volto mais para Portugal e agora eu decidi que eu fico aqui. Desse dia até dia 7 de setembro de 1822, então lá do começo do ano até o dia 7 de setembro, ele foi perseguido. Tentaram matar ele. Um filho recém-nascido dele com a sua esposa morreu numa fuga que eles empreenderam a pé. Houve perseguição. O tempo fechou para eles, a casa caiu. Como é que vocês vão ficar no Brasil? O que é isso? Quem era contra, o exército português veio para acabar com isso com eles, para matar eles, para tirar essa ideia do meio deles, porque eles queriam que continuasse como uma colônia de Portugal. Até que chegou no limite em que Dom Pedro I diz, gente, ou é independência, ou é romper com tudo isso, ou é morte. Porque eu não aguento mais fugir, não tem mais jeito. Ou eles vão matar a gente, ou a gente vai revidar e um monte de gente vai morrer no processo. Estamos entendendo o contexto do grito? E a gente tem que entender que se a gente não gritar independência para as nossas vidas espirituais, o resultado disso também vai ser morte. Porque a morte, no campo espiritual, é todo aquele que não está em Cristo Jesus. É todo aquele que não está vivendo como nova criatura. É todo aquele que rejeita Cristo, todo aquele que abriu mão da sua santidade. É todo aquele que abriu mão de viver como filho de Deus. Essa é a morte. Então nós precisamos dar o grito de independência. Nós precisamos romper. O que é a independência que eu falei lá no começo? Acompanhem aqui comigo. Independência é romper com tudo aquilo que tem nos dominado ou nos influenciado e que é estranho à nossa natureza. Então nós precisamos gritar independência para todas as obras da carne que têm tentado nos dominar ou nos influenciar na nossa vida. Estamos entendendo isso? Então no nosso dia a dia é a gente discernir, é a gente meditar, é a gente compreender quais são as obras da carne que têm lutado aqui dentro do meu coração, que têm tentado me atrasar, me tirar do alvo, impedir que eu viva como nova criatura. Quais são as obras da carne que têm tentado me dominar ou me influenciar nas minhas relações que eu estabeleço com as pessoas que Deus já confiou ao meu convívio? E aí eu vou discernir sobre isso. E eu vou romper com essas obras. Glória a Deus por isso. Eu vou dar o grito de independência espiritual para a minha vida. Eu não aceito mais viver segundo as obras da carne. Eu não aceito mais viver sob o domínio ou sobre a influência do velho homem que habita em mim, da velha natureza que estava comigo, porque agora eu sou uma nova criatura, eu tenho uma nova natureza e eu quero aprender a viver a minha vida segundo aquilo que Deus tem para mim. É quando a gente tem essa decisão que nós rompemos com tudo que está nos dominando, nos influenciando. Glória a Deus por isso. Então eu quero te convidar a ficar de pé, para nós termos uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Apresente seu coração para Deus. De repente, você identificou durante esses momentos que nós tivemos juntos que tem obras da carne. Obras da carne militando, lutando dentro do seu coração, que você ainda de repente está vivendo a sua vida, a sua nova vida com Deus, mas ainda com hábitos, ainda segundo o costume, a cultura da velha criatura, que já morreu em Cristo Jesus. De repente hoje você está precisando dar um grito de independência pela sua alma. Você está precisando dizer, Senhor, eu sou nova criatura e eu quero viver como nova criatura. Eu não aceito viver mais segundo as obras da carne, eu quero viver no Espírito. Deus, eu não quero me relacionar mais com as pessoas que o Senhor colocou no meu convívio, buscando benefício, sabe, manipulando, vivendo do jeito que esse mundo ensina a gente a viver, Deus. É pesado demais, é sofrido demais. Deus, a gente quer viver os nossos dias nessa terra, desfrutando do fruto do Espírito. A gente quer viver os nossos dias nessa terra com mais amor, com mais alegria, com mais paz, com mais paciência, mais domínio próprio.
com mais fé, com mais mansidão. Oh Deus, nos ajuda a identificar, a discernir tudo aquilo que é obra da carne na nossa vida, tudo aquilo que tem tentado dominar ou influenciar nas nossas decisões, na nossa forma de agir, na nossa forma de sentir. Oh Deus, nos ajuda a ter esse discernimento, para que nós possamos, diante desse discernimento, dizer: eu não vivo mais como antes, eu vivo segundo o Espírito de Deus. Eu não sinto mais como antes, agora eu sinto como um filho, uma filha de Deus sente. Eu não reajo mais como antes, agora eu reajo às situações, às notícias, como um filho, uma filha de Deus reage. É assim que esse mundo vai conhecer a glória do Pai, à medida que os filhos manifestam a natureza do Deus Pai. Oh Deus, nos ajuda a manifestar a Tua glória. Nos ajuda, Pai, a manifestar a Tua glória, porque quando esse mundo vê como é que um filho, uma filha de Deus age e vive, eles vão ver a glória do Pai. Então nos ajuda a manifestar a Tua glória para que outros Te conheçam. E Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Deus, se nós hoje, todo aquele hoje que identificou uma obra da carne ou mais, que tem vivido, que tem tendo dificuldade, que tem lutado, Deus, uma ou mais obras da carne que tem dominado ou influenciado, oh Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E nós pedimos, nos liberta nessa noite. Traz a nossa independência espiritual. Oh Pai, nos liberta pelo poder que há em Cristo Jesus, de tudo aquilo que tem impedido a gente viver como nova criatura, compartilhando de uma nova natureza. Uma natureza que Deus olha para nós e diz: você é meu filho, você é minha filha. Oh Deus, essa noite leva embora. Lava os nossos corações, lava as nossas mentes e leva embora todo desejo imoderado, tudo aquilo que tem nos tentado, que tem tentado tirar a gente da Tua presença. No nome de que Jesus seja repreendido e caia por terra. Oh Deus, nos fortalece, nos dá a força necessária para dizer não, para dizer que não desejo mais, para dizer não quero mais. Nos dá a força, nos dá, Pai, a fé, nos dá, Senhor, nessa noite, a convicção necessária. Fortalece o que está cansado, fortalece o que está oprimido, vivifica aquele que está morrendo, fortalece, dá esperança para aquele que já está na desilusão, porque o Senhor é um Deus Pai, que socorre os seus filhos no momento da angústia e no momento do temor. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. E se você concorda, se você aceita, diga amém aí onde você está. Você pode aplaudir o nome de Jesus Cristo nessa noite? Amém. Graças a Deus. Ainda de pé, vamos orar, chamar o pastor Michel para nos abençoar. Amém, glória a Deus. Que palavra importante. Leve para sua casa a independência. Não leve a morte, não. A independência é a coisa mais gostosa, não é verdade? E sermos dependentes desse Jesus maravilhoso, do amor que Ele tem para nos dar, não é verdade? Vamos agradecer a Deus. Queremos agradecer a você também que nos acompanhou pela rede social. Muito obrigado, uma boa noite. Mas vamos orar para o Senhor, pedindo essa bênção para mais uma semana. Querido Pai, nós queremos Te agradecer. Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes nós escolhemos a morte, não escolhemos a independência. Muitas vezes nós erramos em nossa maneira de ser, agindo incoerentemente como obras da carne. Então perdoa-nos, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, que a gente possa ir para casa com essa independência, Senhor Deus. A independência das obras da carne contra o inimigo que quer nos matar, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, muito obrigado pela vida de cada um que esteve aqui presente, que ouviu essa palavra maravilhosa. E agora, ao se retirar, guarda-os, proteja-os, livra-os de todo perigo e mal.
nós queremos te agradecer e que seja mais uma semana abençoada em nossas vidas. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e para sempre. Amém? Muito obrigado, uma boa noite. Deus vos abençoe. Salva de palmas para Jesus. Amém. Deus vos abençoe.